Bom dia, comercial! Começando mais um vídeo hoje eu vou falar de um tema que eu sou alucinado, sou apaixonado por ele, que é a respeito de desafios. Desafio é superar alguma coisa, superar um limite. Esse limite pode ser pessoal, pode ser alguma coisa que você nunca conquistou, pode ser um limite também global, né? Uma coisa que ninguém nunca conquistou. Um exemplo disso são os recordes mundiais no atletismo. Então, a gente tem as Olimpíadas, a gente tem esses campeonatos mundiais de atletismo, e a gente teve até um pouco tempo atrás, que foi em Berlim, onde um jamaicano, o Usain Bolt, superou, além de vencer os concorrentes dele, né, de vencer ele a corrida, de fazer a melhor marca dele, ele superou o recorde mundial, que era dele próprio, mas que era uma coisa extremamente difícil de ser atingida, né? Era uma coisa assim, que ninguém acreditava que era possível ser atingida, e ele foi lá e falou assim: não, eu consigo fazer melhor, e fez mais, né? Fez, na verdade, em menos tempo do que ele tinha feito antes. Um recorde desses, né, superar um desafio, superar um limite, ele demanda esforço. Só que esse esforço não tem que ser uma coisa monstruosa. Às vezes você faz um pouquinho a mais e produz um resultado muito diferente. Um exemplo disso é a água. Se a gente pegar uma água e colocar numa panela e aquecer essa panela até 100 graus centígrados, a água vai continuar líquida. Vai ficar quente, mas está líquida ainda. Se a gente aumentar a temperatura um pouco, aumentar o calor para 101 graus, a água vai ferver e vai virar vapor. Então, com o esforço de 1 grauzinho apenas, a água deixou de ser líquida e foi para vapor, o que é um estágio totalmente diferente para a água. E com o vapor da água, o ser humano descobriu que ele conseguia fazer muitas coisas. Então, ele conseguia fazer um motor que movimentava máquinas, né? Podia ser um vagão de um trem, podia ser uma máquina para produzir um carro, para carregar um guindaste. E aí o mundo começou a se desenvolver quando ele descobriu isso. E foi um esforço de 1 grau somente que ele conseguiu, que na água, né, de aumento de temperatura, que fez essa mudança toda. Então, esforço não necessariamente tem que ser uma coisa monstruosa. Agora, tem que ter esforço. Se não tiver esforço, vai continuar do jeito que estava antes. Porque um desafio é um limite, é uma barreira. Ele não é uma coisa fácil de ser atingida, por definição. Então, porque se não for fácil, né, se for uma coisa fácil, além de não ter graça, é uma muleta que você está usando para se sentir bem. Porque quem sabe, quem já superou o desafio, e muitos de vocês já superaram, superar desafio é uma coisa deliciosa, né? Toda vez que a gente supera um desafio, a gente se sente muito bem. E aí, mas se for uma coisa muito fácil de ser atingida, não tem graça, você não vai conseguir, você não vai sentir esse prazer todo. Claro que a gente tem desafios pessoais que para algumas pessoas são fáceis, porque já passaram desse estágio, mas para outras pessoas ainda é um estágio difícil, né? Então, quem está começando, ela não consegue uma produção da mesma maneira que alguém que já está mais tempo. E aí o limite pessoal dela é menor, mas para ela é um limite difícil. E é importante a gente entender isso, né? Então, superar é uma delícia, mas tem que ser superado alguma coisa que é difícil para você. Se for uma coisa difícil para todo mundo, melhor ainda, porque a sua satisfação vai ser proporcional a isso. Para a gente ter esses desafios, superar, é muito importante a gente ter a referência, né? Ter a referência individual, né? Qual foi o máximo que eu consegui fazer, qual foi o máximo que você conseguiu fazer, e também ter as referências globais, né? Então, nesse departamento, quem que conseguiu a maior produção, ou quem que conseguiu fazer em menos tempo, ou quem que conseguiu fazer mais plano, e assim vai. Então eu passei essa sexta-feira, boa parte do dia, pegando o resultado de todos vocês desde o início do ano. Então a primeira temporada e a segunda temporada, eu
fui pegando pontos de todo mundo individualmente, e com esses pontos eu fui depois selecionando, primeiro os pontos das 5 últimas etapas, ou das 5 etapas consecutivas, né, que são as últimas 5 etapas somadas. Depois tem os pontos de produção em uma mesma etapa, né, quem teve maior produção em uma mesma etapa. A gente tem também os recordes, né, uma referência de pontuação na empresa numa etapa só, pontuação na empresa em 5 etapas consecutivas. E aí eu fiz uma planilha bem interessante, vocês vão ter surpresas com os resultados que estão nela. Tenho certeza que vocês vão se sentir orgulhosos, porque nessa segunda etapa nós batemos todos os recordes que tinham na empresa, então todos os primeiros recordes foram conseguidos nessa segunda etapa, e eu fico muito feliz por isso também. Espero que nessa terceira etapa a gente consiga superar esses recordes, e agora eles estão aí, para todo mundo saber, para a gente reconhecer quem está fazendo um trabalho excepcional e para que a gente possa ter uma referência e alcançar e superar esses limites. Gente, eu vou colocar na verdade o link para essas referências está logo abaixo desse vídeo, e na segunda-feira nós vamos comentar sobre eles. Gente, um abraço e fiquem de olho nessas referências, viu?